Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre funções, noção intuitiva. O conceito de função ele é de extrema importância na matemática, pois podemos relacionar e estabelecer relações entre grandezas de diversos fenômenos, sejam eles físicos, biológicos e outros, por meio de funções. Veremos aqui agora alguns exemplos sobre o tema de funções. Exemplo: a tabela abaixo representa a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em imposto de combustível na cidade de Piumhi, em 14 de novembro de 2020. Bom, quando eu começo aqui a analisar essa tabela, tá claro para mim aqui, que quando eu abasteço 1 litro de gasolina, eu pago a quantia de R$ 4,97. Quando eu coloco 2 litros de gasolina, eu vou pagar o dobro, ou seja, R$ 9,94. Quando eu pago aqui, quando eu vou abastecer 3 litros, eu já vou pagar a quantia aqui de R$ 14,91. Então, essa tabela aqui, ela me dá, na verdade, o preço que eu tenho que pagar, dependendo da quantidade de litros de gasolina que eu abasteço, tá? Então, perceba que o preço da gasolina ele vai aumentando à medida que a quantidade de litros aumenta, tá? E aí, nesse caso, você vai perceber que o preço da gasolina está ligado diretamente à quantidade de litro que eu abasteço. Em outras palavras, é uma proporção direta, tá? Com o avanço dos nossos estudos em função, você vai ver que cada tipo de situação ela pode ser representada por uma determinada função, tá? Nós vamos ver depois, mais para frente, em outras aulas, que essa tabela aqui, ela está representando, na verdade, uma função linear, uma reta, tá? No devido momento, nós vamos tratar desse assunto novamente, tá? Então, aqui é importante que você perceba que quanto maior é o preço que eu tenho que pagar, sinal que eu coloquei uma maior quantidade de litros de gasolina, tá? Então, essa tabela aqui, ela está relacionando duas grandezas, tá? O litro de gasolina e o respectivo preço a pagar. Então, o valor que eu pago vai depender da quantidade de litro de gasolina que eu estou abastecendo. Então, essa tabela aqui, eu estou associando a cada litro de gasolina um único preço. Portanto, eu posso falar que o preço a pagar é dado em função do litro de gasolina. Então é muito importante que você perceba que o preço ele é dado em função do número de litros de gasolina que eu estou abastecendo, tá? Bom, nesse caso específico, eu consigo estabelecer uma relação entre o preço e o litro através de uma expressão matemática, de uma fórmula, de uma lei de associação, tá? Que vai ser a seguinte, P de L é igual a 4,97 que multiplica L. Onde esse L meu aqui, representa a quantidade de litros de gasolina e esse P representa o preço a pagar, tá? Então, essa função aqui, para cada valor de L que eu substituo nessa lei, eu vou ter, na verdade, o valor do preço a pagar. Então, se eu colocar aqui o meu L igual a 1, 4,97 vezes 1, eu vou ter um total aqui de 4,97 que é o meu preço a pagar, tá? Mas se por um acaso agora aqui eu coloco aqui 2 no lugar do L, o que eu vou ter que fazer aqui? Quando eu abasteço 2 litros, R$ 4,97 vezes 2, eu vou chegar no valor aqui de 9,94, tá? Então, essa lei, ela associa cada litro ao seu respectivo preço, tá? Então, aqui eu posso falar aqui de duas variáveis. Perceba aqui na minha tabela que o meu litro de gasolina, ele é variável,
O que quer dizer variável? Posso colocar 1 litro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, quando eu vario a quantidade de litros, eu também estou variando o preço a pagar. Então, aqui, ó, essas duas variáveis minhas que estão sendo associadas, eu posso usar o termo aqui de variável dependente e variável independente. Então, o preço a pagar depende da quantidade de litros que eu abasteço. Então, eu posso falar aqui ó, que o meu litro de gasolina é uma variável independente e o preço a pagar é variável dependente. Uma vez que, para eu saber a quantidade que eu vou pagar, eu preciso da informação de quantos litros eu vou abastecer. Então, o preço a pagar depende da quantidade de litros que eu abasteço. Então, o meu litro é chamado de variável independente e o meu preço é chamado de variável dependente, tá? Então, é muito importante você saber que o preço a pagar depende da quantidade de litros que você abastece. Então, a minha grandeza, litro, é chamado variável independente e a minha grandeza, preço, é chamado de variável dependente. O nosso próximo exemplo, ele fala o seguinte, ó. Para avaliar a taxa de nível de aprendizagem de certos animais, estudantes de psicologia desenvolveram a seguinte experiência. Fizeram uma cobaia percorrer um labirinto repetidas vezes. Observaram que, na enésima tentativa, o tempo gasto em minutos para atravessar esse labirinto obedeceu à fórmula ou lei dada por T de N é igual a 3 mais 12 dividido por N. Então, esse exercício aqui em específico, ó, ele já nos concedeu uma fórmula matemática, que também é chamado de lei de associação. Então, perceba que nessa lei de associação aqui, ó, eu tenho T de N. Em outras palavras, quando eu substituo o valor de N, eu vou achar o valor de T. Então, aqui, essa lei de associação, ela vai me associar o N ao T, tá? Então, na verdade, quando eu leio aqui o exercício aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, que os estudantes fizeram uma experiência. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa, tá? Ó, só para você entender. Eu tenho aqui um labirinto e dentro desse labirinto aqui eu tenho aqui um hamster, tá? Quando que você solta o hamster dentro do labirinto, ele vai começar a se locomover aqui dentro de modo a tentar, na verdade, aqui, a achar a saída desse labirinto, tá? Então, quando você coloca aqui o animal, por exemplo, dentro do labirinto, ele vai precisar de um determinado tempo para encontrar uma saída. Isso foi numa primeira tentativa. Quando você coloca o animal de novo para fazer o mesmo desafio na segunda tentativa, os estudantes perceberam que ele gastou, na verdade, um menor tempo. Em outras palavras, quanto maior o número de tentativas você colocava o animal para essa experiência, ele abaixava, na verdade, o tempo para encontrar a saída desse labirinto, tá? Então, na verdade, ó, o que acontece aqui? Ó? Nesse exercício em si, ele me deu aqui essa tabela, tá? Desculpa, me deu, na verdade, essa fórmula matemática. Então, agora o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó, aonde tiver N, eu vou começar a substituir valor numérico. Então, esse N, na verdade, vai ser o número de tentativas, tá? Então, para cada valor que eu substituo aqui N, eu vou encontrar, na verdade, o tempo que ele gastou nessa tentativa, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, eu vou chegar aqui ó, onde tem N, eu vou substituir 1. Por que eu vou colocar 1? Porque significa a primeira tentativa do animal. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, T de 1 é igual a 3 mais 12 dividido por 1. Quando eu executo agora aqui, ó, que eu procedo com o cálculo dessa continha, 12 dividido por 1, 12
somado com 3, 15. Então, o que quer dizer isso aqui, então? Ó? Quer dizer que, na primeira tentativa, o animal gastou exatamente 15 minutos para sair do labirinto. Tá? Então, se eu continuar agora aqui fazendo outras substituições, eu vou chegar numa determinada tabela. Tá? E aí você vai perceber que nessa tabela agora, ela está relacionando duas grandezas. Quais são as grandezas? Número de tentativas e tempo gasto. Então, para cada tentativa, ele vai ter um determinado tempo gasto para sair desse labirinto, tá? Então vamos lá então aqui agora aqui, ó. Nessa tabela, quando eu coloco aqui o n igual a 1, eu mostrei para vocês aqui que eu cheguei no valor aqui de 15, tá? Quando eu coloco agora aqui, ó, o meu n igual a 2, eu vou obter aqui o seguinte cálculo, ó. T de 2 é igual a 3 mais 12 dividido por 2. E daqui eu vou ter que o meu t de 2, 12 dividido por 2, 6, somado com 3, 9. Encontrei agora então aqui 9 minutos. Tá? De maneira análoga, ó, se eu coloco agora aqui, ó, 3, ou seja, na terceira tentativa, vai ficar 3 mais 12 dividido por 3. Então daqui eu vou ter que na terceira tentativa, 12 por 3 vai dar 4, 4 com 3, eu vou obter aqui 7 minutos. Tá? Continuando dessa fórmula, eu consigo, na verdade, aqui preencher essa tabela. Então, o que você está vendo aqui? Ó? Quanto maior o número de tentativas, menor, na verdade, é o tempo gasto para ele sair do labirinto. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, se ele te der uma tabela, que nesse caso aqui foi o caminho contrário, ele deu primeiro que a lei de associação e depois eu fiz a tabela. No exercício anterior, ele me deu a tabela e eu consegui chegar na lei de formação. Então, nós vamos ver o seguinte, ó, nem sempre, tá? Nem sempre, através de uma tabela, eu vou conseguir chegar na lei de formação. Isso vai depender do tipo de fenômeno, e aí cada tipo de fenômeno eu vou trabalhando com um tipo de função. Então, eu repito aqui, ó, nos nossos estudos, né, nas outras aulas, nós vamos ver vários tipos de funções. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, exponencial, logaritmo, e aí você vai ver que cada uma dessas funções, elas podem ser aí aplicadas em tipos de fenômenos, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Então, repito, nem sempre através de uma tabela você vai conseguir chegar numa lei de formação, tá? Então, muito cuidado com isso. Nesse caso aqui, ó, quando você aumenta a tentativa, você diminui o tempo gasto, tá? Mas aqui eu tenho aqui duas grandezas, número de tentativas e tempo gasto. Então, o que acontece aqui? Ó? A cada tentativa que você concede ao animal, nós associamos a isso a um único tempo. Então, estou relacionando tentativa e tempo. A cada tentativa, eu tenho um único tempo. Então, a fórmula que estabelece essa relação, esse exercício já nos forneceu. Né? O tempo gasto depende do número de tentativas, que é dado por 3 mais 12 sobre n. Então, quando eu olho para essa expressão aqui, ó, o tempo que o animal gasta depende do número de tentativas. Então, novamente aqui, ó, essas duas grandezas, né, que são variáveis, eu vou poder definir uma como sendo variável independente e a outra como variável dependente. Então, aqui eu posso escrever o seguinte, ó, o número de tentativas, que é o n, é chamado de variável independente. Por que ela é variável? Tá, ó, eu estou mudando esse valor aqui. Ó. Ele está sendo alterado. Tá? Agora, quando eu coloco aqui ó, possibilidades para n, o valor do tempo ele muda. E como é que ele muda? Dependendo da quantidade de tentativas, eu vou ter o meu tempo. Então, na verdade, o meu tempo gasto é uma variável dependente, porque o tempo
depende do número de tentativas. Então, o meu n é variável independente e o meu t é variável dependente, porque o tempo depende da quantidade de tentativas. Muito importante você saber diferenciar variável dependente e variável independente. E aí agora eu vou te dar uma dica aqui, tá? A variável independente, ela sempre vai estar dentro do parênteses. E a variável dependente, ela vai estar fora do parênteses. Então aqui está claro que o tempo depende do número de tentativas. Bom, aqui eu trago aqui uma outra situação, tá? Quando você olha aqui agora para esse slide, você vê aqui uma imagem, tá? Essa imagem foi retirada lá do site do Clima Tempo, tá? A temperatura no dia 15 de novembro de 2020 na cidade de Piumhi, Minas Gerais, tá? Então, através desse gráfico aqui, ó, né, depois nas outras aulas, nós vamos tratar também aqui de gráfico, tá? O que você vê aqui? Ó? O Serviço de Meteorologia, ele pega, na verdade, o dia, que é 24 horas, e divide isso em intervalo de 2 em 2 horas. Então, você pode perceber aqui, ó, que no eixo aqui, ó, horizontal, você tem as horas variando de 2 em 2. Então, tenho aqui, meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 horas, tá? E aí, para cada hora, ele está associando a temperatura que será registrada ali naquele determinado momento, tá? Então, você vai perceber aqui, ó, que com o passar das horas, ou seja, variando as horas, a minha temperatura também está sendo variada, tá? Então perceba aqui, ó, que para cada hora você tem, na verdade, uma temperatura. Então aqui, ó, eu também consigo construir uma tabela, tá? Então essa tabela minha aqui, ó, ela relaciona duas grandezas. A primeira grandeza aqui, ó, é o tempo, tá? Que nesse caso aqui é dado em horas. E para cada hora eu tenho uma determinada temperatura, tá? Então, nesse caso aqui em específico, eu não vou conseguir descobrir qual que é a fórmula matemática que me dá a temperatura em função do tempo. Isso aqui é um estudo mais avançado, tá? Quando aí você for fazer um curso superior, né? Existe lá uma disciplina, né, cálculo numérico, que você consegue trabalhar com interpolação de pontos, tá? Então você poderia dividir isso aqui, por exemplo, aqui em vários intervalos, para você achar aqui, por exemplo, funções que interpolam, na verdade, esses pontos, tá? Mas aí são estudos aí mais avançados que vai fugir hoje aqui da proposta nossa, tá? Mas o que eu quero que você perceba aqui, ó, que aqui também eu tenho uma função, tá? A temperatura que vai ser registrada depende de um determinado horário. Então, a minha temperatura, ela depende do tempo. Então, aqui eu posso falar o seguinte aqui, ó, que a cada hora nós temos uma única medida de temperatura. Portanto, a temperatura T, ela é dada em função do tempo T. Ou seja, o meu tempo é variável independente e a temperatura é variável dependente. Então, existe uma fórmula tal que ela vai me dar o valor da temperatura em função do tempo T. Então, esse tempo meu aqui, ó, tal, o meu tempo, ele é chamado de variável independente e a minha temperatura, ela é chamada de variável dependente. Então, a temperatura registrada no dia depende do tempo da hora que foi medida, tá? Então, é muito importante aqui você perceber que essa situação também aqui está tratando de uma função.
Bom, outros exemplos aqui de função, né, que eu trago aqui para gente. A conta de energia elétrica e quilowatt-hora, tá? Quilowatt-hora é uma unidade de medida para designar o consumo de energia elétrica. Então a gente sabe, né, ó, que tem lá as bandeiras, né? Dependendo da bandeira que você tá, ajuda também a conta e fica um pouquinho mais caro. Mas a conta de energia elétrica ela é calculada em cima do quilowatt-hora. Então, ou seja, quanto maior consumo de quilowatt-hora, maior será a sua conta de energia. Então, também aqui você tem aqui uma função, tá? O quilowatt-hora vai ser a nossa variável independente e o valor da conta vai ser variável dependente. Por quê? A conta a pagar depende do consumo de quilowatt-hora. Um outro tema também aqui, ó, é salário a receber e horas trabalhadas, tá? A gente sabe que quanto mais a gente trabalha, mais a gente recebe, né? Na teoria, correto? Então, o que que acontece aqui, ó? Horas trabalhadas é variável independente e salário, né? Vai ser variável dependente. Ou seja, o salário que você recebe depende da quantidade de horas que você trabalha, tá? Caneta esferográfica, essa caneta que a gente usa aí para escrever, né? Caneta esferográfica e tinta, também uma relação de função, tá? A caneta ela só vai escrever se ela tiver tinta. Então a tinta é chamada de variável independente e a caneta seria variável dependente, ou seja, a caneta para funcionar, ela depende na verdade da tinta. Então aqui na verdade são exemplos de função, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, ó. Função relaciona duas grandezas, onde uma grandeza depende da outra. Então, você tem aqui a variável independente e a variável dependente. Bom, nosso próximo exemplo. Uma bomba de água é ligada para encher uma piscina de 4.600 litros, inicialmente vazia. A tabela informa o volume de água na piscina em alguns instantes. Então aqui eu tenho uma tabela aqui, ó, que tem duas colunas, tá? É muito importante você analisar a tabela, né, do que ela se trata. Então na primeira coluna eu tenho aqui, ó, o tempo, que é dado em minutos, e na segunda coluna eu tenho o volume, que é dado em litros. Então perceba que para cada tempo eu estou associando uma quantidade de volume, tá? Nós vamos tentar buscar aqui uma relação nessa tabela. E aí, de acordo com essa tabela, ele faz para a gente aqui algumas perguntas, tá? Que nós vamos aqui tentar responder. Letra A. Qual é a razão de água lançada por essa bomba em litros por minuto? Então, na verdade, ó, ele quer saber qual que é a razão, ou seja, qual é a quantidade de água que entra nessa piscina de litros por minuto. Então, quando você olha para essa tabela aqui, ó, ela traz para a gente aqui o seguinte situação, tá? Em 1 minuto, nós temos aqui 23 litros de água dentro da piscina, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha piscina, tá? Um esboçozinho aqui, ó. E aqui tem um cano aqui, né, ó, uma torneira, sei lá, uma mangueira, vamos pensar assim, que está jorrando água aqui dentro aqui, ó. Então, quando passa 1 minuto, eu já começo aqui dentro ter aqui uma certa quantidade de água, ó, tá? Já tenho água aqui dentro da minha piscina, tá? Um pouquinho de água aqui, ó. Quando passa aqui 2 minutos, ela já jogou lá dentro 46 litros. Então, essa quantidade aqui já começa a aumentar, tá? Então, quanto mais tempo, tá? Mais água eu vou ter dentro da minha piscina. E aí, se você perceber aqui, ó, eu estou trabalhando aqui com grandezas diretamente proporcionais. 1 minuto, 23 litros. 2 minutos, eu vou ter que a quantidade de 46 litros. De forma análoga, quando eu tenho aqui 3 minutos, eu vou ter exatamente 69
litros. Então, se você perceber aqui, ó, a quantidade de litros nada mais é do que 23 vezes a quantidade de tempo que passou. Então, na verdade, por minuto, vamos chegar aqui na primeira linha aqui, ó, entraram 23 litros em 1 minuto. Essa continha aqui vai dar 23 litros por minuto. Quando eu chego aqui na segunda, ó, entrou 46 litros em 2 minutos. Simplificando, eu vou ter aqui 23 litros por minuto. Na terceira linha, foram 69 litros em 3 minutos. Simplificando, eu vou ter aqui 23 litros por minuto. De forma análoga, se você dividir 92 por 4, você vai chegar em 23 litros por minuto. Da mesma forma, 115 dividido por 5, você vai ter 23 litros por minuto. Então, a resposta da nossa letra a razão, é exatamente 23 litros por minuto. O que quer dizer isso aqui, então? A cada minuto, a quantidade de litros aumenta em 23. Então, respondemos aqui a letra A. Letra B. Que expressão matemática representa o volume V de água necessária para encher a piscina após T minutos de funcionamento da bomba? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho duas grandezas, né? Que é a grandeza tempo e a grandeza volume. Eu sei que uma depende da outra, tá? Então, a quantidade de água que vai ter na minha piscina vai depender de quanto tempo que eu deixo ligado, na verdade, essa torneira, tá? Então, o que eu posso falar então aqui? Olha, existe uma função que ela vai me dar o volume de água na piscina com o passar do tempo t. Então, por essa tabelinha aqui, ó, eu estou pegando 23 litros por minuto, que é a minha razão. Então, eu tenho aqui, olha, 23, que é a minha razão, que vai multiplicar a quantidade de tempo que a minha torneira está aberta. Então, essa fórmula matemática ou lei de associação, o que ela vai fazer para mim? Ela vai associar a quantidade de água, ou seja, o meu volume, dependendo do meu tempo. Agora aqui nós vamos fazer um teste aqui, ó. Olha lá, ó. Se o meu tempo for igual a 1, o meu volume de água em 1 minuto vai ser dado pela razão que é 23 vezes 1. E daí eu vou obter que o meu volume de água em 1 minuto é exatamente 23 litros. Quando eu faço aqui a variação de t para igual a 2, v de 2 vai ficar 23 minutos vezes o tempo meu agora aqui, que é 2. E daí eu vou ter que o meu volume em 2 minutos vai ser exatamente 46 litros, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, ó, aonde tem t, eu estou substituindo o meu tempo, e aí quando eu faço essa continha, essa formulinha está associando o tempo ao volume. Então, de maneira análoga, fazer mais uma continha aqui, ó, t igual a 3. O volume de água em 3 minutos vai ser exatamente 23 vezes 3. E aí nós vamos obter aqui que em 3 minutos eu vou ter um total de 69 litros de água, tá? Então é muito importante você entender que essa função está associando o tempo ao volume. Então o meu tempo aqui, ó, ele é uma variável independente e o meu volume, ele é uma variável dependente. Ou seja, a quantidade de volume de água depende do tempo que a torneira está ligada para encher a piscina.
Letra C. Em quanto tempo a piscina vai estar cheia? Então, olha só agora aqui, olha. Nesse caso aqui em específico, dessa situação problema, que você viu que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, você poderia resolver esse exercício aqui trabalhando com uma regra de 3, tá? Uma vez que você percebeu que essas grandezas aqui são proporcionais e são diretamente proporcionais, tá? Então, o que você poderia fazer aqui, ó? Em 1 minuto, tá? Você tem 23 litros. Eu quero saber em quanto tempo a minha piscina vai ter exatamente 4.600 litros. Aí você sabe que essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Você pode chegar agora aqui e resolver esse exercício aqui, resolvendo essa regra de 3. Como elas são diretas, por que são diretas? Tá? Vou relacionar agora aqui o tempo com o litro. Quanto mais litro eu preciso de mais tempo. Então elas são diretamente proporcionais. Posso multiplicar aqui, né? 1 sobre x vai ser igual a 23 sobre 4.600. Multiplicando aqui cruzado, 23x, 4.600. X é igual a 4.600 dividido por 23. 46 dividido por 23 dá 2. Então, nós temos nosso x aqui igual a 200 minutos. Então, minha piscina vai estar cheia quando se passarem 200 minutos. Tá? Uma outra maneira de fazer aqui usando o raciocínio de função é recorrer à letra B. Tá? Eu descobri que na letra B, a função que relaciona a quantidade de volume ao tempo é dada por 23, que multiplica o tempo. Então, olha só que interessante aqui, olha. Quando eu substituo o tempo, eu acho o volume, tá? Então, agora eu quero fazer o contrário. Eu tenho o volume e quero descobrir o tempo. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu quero descobrir qual o valor de t que eu substituo na minha função, de modo que essa resposta tenha que dar exatamente 4.600 litros. Então, agora eu quero descobrir qual é o T que faz o meu volume ser exatamente 4.600 litros. Como aqui eu quero achar o valor de T, esse volume meu aqui que foi dado é exatamente 4.600, que vai ser igual a 23, que multiplica T. Que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, agora aqui vai ficar 4.600 dividido por 23. Quando eu resolvo essa continha aqui, eu vou achar que o meu T equivale a exatamente 200 minutos. Está aí a resposta do meu exercício. Comentário. Não é sempre que você vai conseguir resolver isso aqui por uma regra de 3, tá? Muito cuidado com isso, tá? Nesse caso eu te mostrei que pode, porque essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, tá? Fica aí essa dica aí, muita atenção na hora de resolver os exercícios, correto? Então nós vamos parar hoje por aqui. Desejo aí a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.